Olá, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook barra do jeito do Jonas, Facebook barra do jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei este senhor que é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie, o reverendo presbiteriano Ivan Pereira Guedes. Como vão as coisas, reverendo Ivan? Bem, graças a Deus, começamos aí um novo ano, né? 2014, nos aguarde. E estar aqui com você, com os seus, as pessoas que te assistem, é um prazer enorme, viu? Telespectador é uma palavra feia, né? Esquisito, né? Telespectador. É melhor aqueles que nos assistem, fica mais simpático. Pastor, mestre em ciências da religião pelo Mackenzie. Nós temos falado muito de educação aqui, Sim, né? sim. Educação e religião mais ou menos caminham juntos, né? Eu creio que são fundamentais para qualquer sociedade, né? Já tentaram tirar a religião e nunca funcionou. Me mostra alguma sociedade que não tem algum tipo de religião. Mesmo as mais primitivas, algumas pessoas chegaram a pesquisar alguns povos que aparentemente não tinham um Deus, etc, etc. Mas se você for com isenção para lá, você vai ver que algum tipo de religião eles têm. Não existe, o ser humano é um ser religioso, não tem como. E a educação é fundamental em qualquer lugar, né? Em qualquer sociedade. Sem educação, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? O Brasil poderia ser um país muito diferente. Eu tenho pesquisado bastante sobre as nossas origens, né? Porque eu trato sobre o protestantismo, mas o protestantismo no Brasil está ligado à própria história do Brasil, né? Uma coisa está ligada à outra. Enquanto que na América você tinha quase 100 universidades naquele lado espanhol da América, no lado português você não tinha nenhuma, que era nós. Não tinha uma faculdade. E no lado espanhol, sim. Sim. Se você for para o lado saxão, por exemplo, América do Norte, então... É porque Portugal entendia que o Brasil era só uma fonte de recursos. Se você começasse a desenvolver aqui o negócio, eles iam procurar a independência, que é o que vai acontecer mesmo. Em 1808, quando a família, o Dom João VI, tem que vir para o Brasil, por causa do Napoleão, e aí começa você a desenvolver o país, o que acontece em 1822? Vamos buscar a independência. É natural. Mas isso já acontecia na América Espanhola. Os países foram se tornando independentes. Só o Brasil ficou como um país com rei, né? O resto da América, tudo aqui, era tudo repúblicas, né? Nós poderíamos fazer mais ou menos uma comparação e dizer que esse caos da educação do Brasil ainda é resquício desse pensamento. Quem governa o país tem medo que as pessoas se instruam? Há esse receio, sim, com certeza. Porque 4 horas de aula por dia nas escolas, se é um período integral, a pessoa obviamente vai ter tempo para fazer tudo o que ela quiser fazer de certo e de errado e ainda vai ter tempo de estudar. 4 horas, dá uma enrolada, tal do embromation, né? Enrola aqui, enrola ali, vai para a educação física, que vai ter uma bolinha, volta, terminou a aula, ninguém aprendeu nada. O currículo é muito frágil, né? Os professores... Então, mas isso não é porque se as pessoas se instruírem não votam mais neles? Mas é o que está acontecendo no Brasil. É o que está acontecendo no Brasil. Essa é a correlação que eu quero fazer. Devagarinho, com esses acessos que estão tendo às universidades, as pessoas começam a pensar, né? Quando você estuda, não é que você vai ficar rico. O problema do brasileiro é isso. Ele não quer ganhar dinheiro. Ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele quer ficar rico. Não é? Só que a maior riqueza que você pode ter é o seu próprio desenvolvimento, né? Quando você estuda, mesmo uma faculdade limitada, os seus horizontes começam a se abrir. Você já não aceita as coisas como era antes, você quer coisas novas, né? O que está acontecendo em São Paulo com o tal dos rolezinhos
você pode ver nas imagens que não são meninos favelados no sentido de maltrapilhos, etc. São garotos e garotas. Só que é o seguinte, o cara assiste todo dia na televisão o quê? Que você vai comprar isso, vai comprar aquilo. E ele não tem poder aquisitivo. Então ele resolveu tomar conta do negócio. Tinha uma crítica muito grande à Xuxa, há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que marcou muito na minha... naquele limiar de juventude para a fase mais madura, quando você está com os filhos começando a crescer, existia uma crítica muito forte porque ela tinha um comercial de um iogurte, um danoninho, uma coisa assim, eu não lembro qual era a marca, que a criança na televisão pegava aquela colher, enchia assim e punha na boca com aquele sabor, com aquela vontade de encher os olhos. E a crítica era que milhões de pessoas nas favelas, nas periferias, não tinham como comprar aquilo. Hoje não, hoje é barato, né? Hoje, você, com R$1, com alguns centavos, você compra. Mas naquela época era muito caro, porque era uma novidade. Era muito caro. E ela fazia aquela propaganda assim, aquela criança com a boca cheia, e ela vinha e falava, não, coma isso aí, porque isso aí você vai ficar forte, inteligente e tal. E, do outro lado, muita gente, né, não tinha como comprar aquilo. A propaganda, ela sempre existiu, né? E sempre vai existir e ela vai vender o produto dela. Você contrata o cara para fazer uma campanha do seu produto para vender, né? E eles vão pôr as imagens mais bonitas possíveis. Você nunca vê nenhuma pessoa mal vestida, gorda ou feia, entre aspas, né? Dentro daquele tipo que é colocar de beleza, para fazer propaganda de perfume, de desodorante, né? O cara maia 30 horas por dia, né? Para fazer propaganda de desodorante, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Mas você faz essa ligação. Se eu usar aquele desodorante, eu vou ficar que nem um cara, né? Vai até arrumar um emprego que ele tem, que shampoo, não é ruim, hein? Shampoo, né? Shampoo, então, a mulher gasta 25 horas no salão para deixar o cabelo daquele jeito, mas é o shampoo que faz aquilo no cabelo dela, né? Eu sei que a meninada em São Paulo cansou. Aí o rolezinho vem disso, vem de uma falta de perspectiva, de uma falta de condição financeira, de uma falta de responsabilidade. Eu vi 2 doutores debatendo na Banana, muito interessante, as visões deles, muito. Um deles falou o seguinte, pega a cidade de São Paulo, e aqui vale para o Guarujá também, viu? Vai vir para cá. Vai vir para cá. Isso se espalha, né? Que é bom não espalha, né? Quem vem primeiro, o rolezinho ou o shopping? O shopping, a gente chama de shopping aqui. Para nós, o shopping é esse, né? Aí eles vão para Santos, né? Ah, bom, aí tem, aí é complicado. Né? Mas o cara falou, mapeia a cidade e vê aonde que estão as opções de lazer melhor, mais qualificadas. Não estão na periferia da cidade, estão nos lugares mais nobres da cidade. Mas hoje já tem shoppings de grande capacidade nas periferias. Não. Sim, pelo Center Norte, ele está no meio de uma série de favelas, Aquinar que é favela. Mas eles estavam falando, então, é por isso que os meninos estão indo para o shopping. Ele estava falando público, lazer público, as opções. Aí lá tem ar-condicionado, lá tem torneira. Agora o cara está em casa, 40 graus fora e 50 graus dentro. Né? Se ele comprar um sorvete, se ele demorar 2 minutos para chupar o sorvete, derreteu. E aí ele vê na propaganda o quê? A meninada no shopping, andando com ar-condicionado. Um monte de menininha bonitinha nos balcões. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu devo ir? Vou para lá. Agora, por exemplo, vamos pegar aqui o Guarujá. Por que você não tem cinema em Vicente Carvalho? Não, boa pergunta. Por que você não tem teatro em Vicente Carvalho? Outra boa pergunta. 150 mil pessoas, dá para ter um teatro, dá para ter um cinema. Por que você não tem um centro cultural? Quer dizer, clubes mesmo, com boas dependências para a meninada poder ir lá e extravasar. Outra coisa que eles falaram, que eu achei super interessante também, é o seguinte. Há pouco tempo estourou em São Paulo aquele negócio das propinas que pagava aos fiscais da prefeitura. Quem pagava isso? Quem pagava isso são os construtores. Os shoppings. Os construtores de shopping. Construtores. Você viu alguma convulsão em São Paulo por causa disso? Você viu alguma passeata de gente indo para a rua por causa disso? Não. Você viu a mídia falando, não, tem que prender os caras? Não. Só entrevistaram a moça que pegou 5 mil, outro que pegou 10 mil. Agora, os meninos invadiram o shopping. Há registros de pequenos furtos. Uma loja arrombada, uma loja de brinquedos, de videogames. O restante, os meninos correram.
Coisa de adolescente, quem que não fez isso, né? Eu. Mas nós tínhamos campinho de futebol, né? A gente corria lá. Eles não têm. Não existia shopping, pastor. E eles também não tinham, e eles também não têm campinho de futebol. A gente vivia na rua, né? Literalmente. Na rua? A mãe se preocupava? A escola dominical era domingo 3 horas da tarde, 2h30 a mãe gritava, tá na hora. Saía do campinho de futebol descalços, de calção e camiseta Tomar e ia banho? para que banho? Ia Não. direto para a igreja. Ia Bom, direto para a igreja, cheio de barro. Eu era mais civilizado, eu tomava banho. Não. É que você não morou em Pirituba. Pirituba é Não, mas eu diferente. não Itaí Paulista, pô. Eram os dois extremos, né? Pirituba é diferente, pastor. Lá era chácara aqui também. Mas eu achei interessante, ele falou, agora ele chamou de marrons, né? De morenos, né? Os meninos de periferia, né? Quem chamou? Os doutores falou, quando estava falando lá dos fiscais, não aconteceu nada. Os meninos foram para dentro do shopping, já virou... Acendeu a luz não, vermelha. é como se fosse uma guerra civil. A polícia já foi lá em Itaquera, que também tem diferença. Itaquera Desceu o sarrafo nos meninos. Meu, é menos, né? É menos. Não é para tudo isso, né? Não tem nada a ver com os meninos serem corintianos, ser de Itaquera e tal, nada a ver. Não, tinha uns 2 ou 3 Uns palmeirenses 2 ou lá. 3. Foram os que apanharam. Os que apanharam os palmeirenses. Mas porque voltaram de novo para a primeira divisão, tem que apanhar mesmo, né? Tá certo. Mas agora nós vamos bater, né? Mudando de assunto, agora nós vamos bater. O Lúcio está lá. Agora o Lúcio está lá. Não vamos apanhar. Agora o Lúcio vai dar um jeito. Mas eu achei interessante essa comparação que ele faz. Quer dizer, os caras podem roubar 500 milhões, né? Não aconteceu nada. Caiu algum governo, mudou alguma coisa no Brasil? Não. Não. Agora os meninos invadiram o shopping. Agora por que eles estão invadindo? Eu acho que Mas, qualquer pastor, pessoa se implora... o senhor aguça aqui a minha mente para o seguinte... Isso é perigoso. Veja aqui, ó, rolezinho, né? Aí essa conversa toda que vai proibir, não vai proibir, polícia batendo ou não batendo, proibiu, uma loja roubada, enfim, tá. O Iguatemi, né? Aí você vai para mensalão. Entra. Aí você vai para mensalão. Absurdo, né? Pessoas de altíssimo nível. Você já contribuiu lá para pagar a conta? Não, e quem der dinheiro lá pro Genuíno é bobo 2 vezes, que ele já roubou dinheiro público. A Globo vai fazer. Vai roubar o dinheiro do... Não tem o Criança Esperança? Eles vão fazer o Mensalão Esperança, pô. Mensalão é pra você contribuir. Aí tem o Mensalão Mineiro, que nem foi julgado ainda. Mas mineiro, é devagar. Tá. Aí você tem as brigas nos estádios. E o Mensalão Baiano nem saiu. Aí você tem as brigas nos estádios, viu aí em dezembro, aqueles quebra-paus tremendo lá em Joinville. Quem conhece Joinville, como eu conheço... A violência. Né? Conheço muito bem Joinville. O lugar mais pacato do mundo. Um lugar tranquilo para você andar na rua. Né? De repente junta lá os cariocas do Vasco da Gama contra os paranaenses do Atlético Paranaense e faz aquela carnificina toda que já tinham feito Corinthians e Vasco em Brasília. Enfim, a violência nos estádios de forma geral. Olha, nós já falamos do rolezinho, nós já falamos do mensalão, né? Do mensalão mineiro, nós já falamos da violência nos estádios. Esse problema agora do Maranhão, que pessoas decapitadas, mortas, alguns erros judiciários absurdos, como por exemplo, tem lá um senhor que matou 18 pessoas e junto dele um comerciante, um dono de uma oficina mecânica que trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite todo dia. Chegou alguém lá, vendeu para ele 4 pneus usados, ele comprou e de repente os pneus eram roubados e ele foi jogado na mesma cela que o matador foi assassinado e ele foi assassinado junto. Quer dizer, ele não tinha que estar lá, né? Se ele fosse ganhar R$200 com os pneus, que ele pagasse R$400 de cesta básica e que fosse para um outro tipo de medida socioeducativa e não para aquela cadeia, um erro judiciário. Enfim, são violências, pastor, que marcam o país e todos os dias você tem notícias. Campinas agora, no final de semana, 12 assassinatos numa noite. Pastor... São Paulo teve chacina. São Paulo teve... Esse ano já estamos com 9 ônibus queimados. Esse ano, nós estamos no dia 16 de janeiro, 11, quase um por dia, ônibus queimados em São Paulo. Pastor, o homem perdeu a mão ou realmente é um afastamento do homem, de Deus, da religião e até mesmo dessa organização chamada família, que hoje ninguém mais sabe quem é o pai, virou uma bagunça tremenda? Eu acho que no segundo bloco nós podemos falar sobre essa questão do menor, né? Mas a violência, ela tem as raízes, né? A gente vê só o resultado final, né?
precisamos descobrir as causas. Né? Então vamos fazer assim, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse papo gostoso aqui com o mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, o reverendo Ivan Pereira Guedes. Até já. Programa do seu jeito, do nosso jeito, programa do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook, Facebook/do jeito do Jonas. Minha página pessoal no Facebook é Jonas Grebe. É só você colocar no ícone de busca lá do Facebook e você vai encontrar. Faça lá seu comentário. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jacaré. Jacaré que cuida dos carros ali no final da Avenida Leomil, ali perto do Avelinos, ali na Praça de Ibituma. O Jacaré fica ali cuidando dos carros, pega um trocadinho aqui, um trocadinho ali. Um cara cioso, bacana, que está fazendo 49 anos de idade. Um abraço para o Jacaré, parabéns a ele, que Deus lhe dê muita vida e muita saúde, porque é gente fina, é gente nossa. Esse programa tem transmissão também simultânea pelo www.guarutv.com.br ou www.guarutv.net, ok? Nós temos reprises, hoje você está assistindo esse programa, inédito, agora às 9h20 da noite, mas no dia de amanhã nós temos reprises no canal 8 e no canal 22. Conversando aqui com o mestre em Ciências da Religião, meu amigo reverendo Ivan Pereira Guedes. Pastor Ivan, o que eu havia dito no primeiro bloco, com tantos acontecimentos extremamente violentos, 12 mortes numa noite em Campinas, rebelião lá em Pedrinhas com várias mortes, decapitações, etc., mensalão mineiro que não foi nem julgado ainda, enfim, com tudo, máfia dos fiscais em São Paulo, com tudo isso, a pergunta que eu faço é, o homem perdeu a mão, está perdendo o sentido da religiosidade, de família, e está voltando para o crime, para a barbárie? Olha, o ponto de partida é essa fragmentação da família, né? Ponto de partida. Evidentemente que o ser humano, quanto mais ele se afasta de Deus, quanto mais Deus é lançado na periferia da sua existência, impera realmente essa animosidade natural do ser humano. Né? O ser humano, ele não é bom. Essa é a questão. As pessoas se chocam, muita gente acha ruim, porque nós gostamos de nos sentir bons, mas é só você colocar o ser humano numa determinada situação e você vai ver que ele vai manifestar realmente aquilo que ele é. Naturalmente, nós, sem a graça de Deus, nós somos pessoas muito complicadas para viver em comunidade. E o pior é que nós não conseguimos viver a não ser em comunidade. Não é? A pessoa que o ermitão é uma exceção e praticamente nem sei se existe hoje, não é? Você quer ver um exemplo? Por que se criou os mosteiros? Os mosteiros, eles foram formados com a ideia seguinte: eu vou sair dessa sociedade violenta, corrupta, danosa, e eu vou formar uma sociedade perfeita, uma sociedade onde as pessoas têm os mesmos ideais, buscam as mesmas coisas. Né? Funcionou? Não. Hoje se sabe, né? É aquele filme Em Nome da Rosa e outros, mas estudos mais... Lá é um romance, né? Sim. Mas estudos mais sérios. Sabe que o que você tinha na sociedade, você tinha dentro do mosteiro. Ontem, ou antes de ontem, o Papa Francisco, exonerou uma série de cardeais por corrupção. Por corrupção. O ser humano é terrível. Não é? Um cara que nem você falou, que citou agora, que matou 18 pessoas. Mas eu não faço isso. Ok, querido, muito bem. É que você não foi colocado em determinadas situações. Pastor, quando eu era criminalista em São Paulo,
Eu tinha 5 clientes que, se somados, os 5 tinham matado 78 pessoas. É fácil. Agora, como é que o cara tira a vida do outro assim? Sente prazer. Não é? Sente prazer. A psicologia e outras áreas das ciências, elas tentam explicar, né? Que existe uma linhazinha tênue, a pessoa atravessou essa fronteira, ela perde os referenciais, não é? Perde a noção. Então, que são os matadores profissionais, né? Sim. Agora, veja como o ser humano é interessante. Em cada navio espanhol e outros, não é? Havia religiosos, havia padres. Às vezes, no caso do Brasil, havia até bispo, né? Que veio. E qual era a função desse padre? Quando eles invadiram a América, e eles estavam atrás de ouro, e eles não entraram para conviver com os índios, então um soldado armado e um índio nu e sem arma, literalmente, como é que se justifica matar um indivíduo? Então a tese era o seguinte: eles são selvagens, eles são como animais, eles não têm alma, eles só vão passar a ter alma quando eles aceitarem a religião cristã católica. E o padre, então, ele era essa figura que autorizava o soldado a matar o índio, porque o índio não era gente. Na cabeça do soldado, ele não estava matando um ser humano, ele estava matando um selvagem. É como se estivesse matando um passarinho, uma onça. Ele matava um índio também. Porque o índio só passaria a ser humano quando ele aceitasse a fé cristã. Olha a lógica do negócio. Meu Deus. Mas Então, o ser humano, ele trabalha... Quer dizer, no fundo, o que eles queriam era uma justificativa para poder matar. E hoje acontece exatamente a mesma coisa. Porque lá o rapaz lá da Credo Neves que atirou no secretário da Cruz Vermelha, na opinião dele, ele está matando alguém que está aí com um carrão, que está com um relógio bonito, que não é gente perante aquilo que ele entende por gente, que é o que ele conhece como gente. Exatamente. Né? É diferente. Como acontece, graças a Deus diminuiu um pouco, mas continua acontecendo ainda naquela região da Palestina, etc., que são os homens bombas, né? O cara entra num mercado cheio de gente, crianças, mulheres fazendo compra, e ele se explode ali matando. No Maranhão tacaram fogo no ônibus, com uma menina de 6 anos dentro e jogaram gasolina nas pessoas. A mãe também, né? Na mãe, outros filhos que estão queimados. A menina morreu. A menina morreu e a menina, quem assistiu, disse que ela gritava pelo amor de Deus para que não jogassem gasolina nela, e jogaram gasolina nela e tacaram fogo numa criança de 6 anos. É uma coisa assim assustadora. Quer dizer, o ser humano chegou a um ponto de degradação total. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, quem quiser depois pode ler, ele faz ali uma radiografia da sociedade dos seus dias. Mas se você pegar ali, você vai ver que ele está falando da sociedade hoje. Porque a sociedade humana, ela muda algumas coisas, mas não muda a sua essência. E a sociedade humana é caracterizada não pelo bom, nem pela bondade, mas pelo mal e pelas coisas ruins. Solução, pastor? Biblicamente, só Jesus. Não é? Humanamente, nenhuma ciência até hoje conseguiu indicar. Você fala da educação, você fala da infraestrutura, você fala de uma porção de coisas, mas tudo isso, se não mudar a essência do ser humano, pouco se resolve. Porque você tem violência em outros países muito mais desenvolvidos que o nosso, né? A violência está lá também. Talvez não tão noticiosa como as nossas, porque a gente parece que sente um certo prazer de noticiar também essas barbaridades, né? Não sei se você concorda comigo. A nossa mídia está muito viciada nessa questão da realimentação da violência. Por que isso dá audiência? Eu creio que sim, eu nunca fiz uma análise, mas eu creio que é evidente, né?
Eu lembro na época que tinha o Aqui Agora, aquele que mostrava as pessoas cortadas no meio, era esse Sim. o programa? Primeiro era o Povo na TV, né? Não, mas esse que chegou Depois o realmente Aqui Agora, inclusive até a própria mídia falou que era exagero. Mas já voltou tudo normal, né? Você vai trocando de canal, mesmo os jornais mais Antigamente mostrava as pessoas cortadas, agora o apresentador fala, corta pra mim, corta pra mim. Quer dizer, o bandido vai cortando, né? Não é? Mesmo os jornais mais conceituados hoje, se você for analisar, eu creio que pelo menos metade das notícias é ligada à violência. Se não é daqui, é de outros lugares. Mas é violência. É violência, né? Porque... Mas é porque tem público, pastor. Exato. Tem público. Sempre teve, né? Por que a história de Jack o Estripador vendia tabloide? Agatha Christie vendeu quanto? O Jack o Estripador vendeu o jornal na Inglaterra aos milhares, né? Toda semana os caras ficavam esperando quem que ia aparecer esquartejado, né? Para poder... O ser humano, ele é atraído para isso. Agora, tem tido um agravamento dessa situação. Qual é o limite? Até onde vai isso? Olha, a Bíblia, a teologia cristã, ela usa um termo muito forte que é a total depravação. Quer dizer, não há limites. O limite é o fim. A Bíblia, ela fala que o único antídoto para a total depravação é a graça de Deus. Sem essa graça, o ser humano ele vai entrar numa convulsão tão grande que não vai sobrar nada. Não é? Na Bíblia você tem o exemplo do dilúvio, né? O dilúvio é um recomeço. Um recomeço, porque chegou ao ponto que nem Deus mais podia suportar o mau cheiro do ser humano, né? Dessa violência e dessa maldade. Então, o fim é o resultado final dessa total depravação do ser humano. A ideia é que vai continuar se agravando cada vez mais? Não vê chance de uma parada e retroceder esse processo de violência, de miséria humana? Você viveu isso antes das duas grandes guerras mundiais. Essa expectativa que você está falando. De uma cristianização mundial. Que na escatologia é aquela linha do pós-milenista. Ou seja, o cristianismo iria permear as sociedades, se não todas, pelo menos a grande maioria das sociedades humanas, e haveria então os princípios evangélicos sendo vivenciados nessas sociedades, e haveria aquelas imagens que a gente vê, né, do leão com o cordeiro, as armas sendo trocadas por instrumentos produtivos, etc. Né? Aí veio a Primeira Grande Guerra Mundial, aí já abalou. Quando veio a Segunda, aí acabou. Aí, por que nasceu... E a tendência é de tempos sombrios. Por que nasceu as Nações Unidas? Dentro desse espírito. Quer dizer, nós vamos evoluir, vai haver educação, a ciência, etc. Nós vamos evoluir, e em vez de a gente ficar se matando, nós vamos sentar numa mesa de negociações e vamos ver quem é que pode e quem é que não pode ter a bomba atômica. Não, mas a ideia original deles é a expectativa do positivismo, né, de outros, né? Que a sociedade iria evoluir positivamente de tal forma e os princípios cristãos estariam tão fortes dentro da sociedade que você ia resolver as coisas numa mesa de negociação. Deu certo? Não deu certo. Deu certo. Bom, o meu ponto eletrônico aqui fica dizendo acabou. Minha produtora Paula Maia, eu sei que acabou. A única coisa que nós podemos fazer aqui é te dar 30 segundos para falar tchau. Muito bem, querido. Foi um prazer estar com você, Jonas. Foi um prazer estar com você que nos assiste. E não querendo ser pessimista, mas realista, a única solução que eu tenho para a minha vida e eu posso oferecer a você é esta graça de Deus por meio de Jesus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Há outros, mas até agora não se chegou a um lugar melhor do que esse proposto pelo Senhor Jesus. Ok.
Estive conversando aqui com o reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, que muito nos enche de orgulho poder contar com ele aqui, fazendo seus comentários e falando desta grandiosidade que é o nome de Deus e do seu Filho Jesus Cristo para apaziguar as nações. E eu também acredito que a única solução para todos esses contratempos do mundo, toda essa violência, é a cristianização do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.